Olá pessoal, então vamos aqui para videoaula explicando algumas dicas aí para calcular porcentagem, né? Geralmente quando a gente se depara com uma porcentagem, por exemplo, né, eu quero calcular 28% de 50. O que eu tenho que fazer? Basicamente eu multiplico, né, 28 por 50. Então, quando eu quero calcular 28% de algum número, ou uma porcentagem de um número, eu multiplico 28 pelo 50. Basicamente, esse é o processo tradicional, né? Para calcular porcentagem. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 5 vezes 8, 40. 0 vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Então, a resposta deu 1.400. Porém, né, como eu quero a porcentagem, então eu corto os dois zerinhos aqui. Então, eu concluo que a resposta é 14, ou seja, 28% de 50 é igual a 14. O que eu vim trazer para vocês aqui como dica é o seguinte, que eu posso alterar a posição da porcentagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estiver calculando 28%, né, de nosso querido 50, por exemplo, eu posso também, isso é a mesma coisa, isso é igual a pegar essa porcentagem e colocar na posição trocada, ou seja, dentro dos 50, ou seja, 50%, quando eu multiplico isso por 28, dá a mesma resposta, ok? Então, isso são coisas semelhantes, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que 50% de 28 também dá 14, mas isso é óbvio, né? O que é 50%? 50% é a mesma coisa que metade. Qual é a metade de 28? Metade de 28 dá exatamente 14, que era o resultado que a gente tinha encontrado anteriormente. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer? Como resumo aqui, o resumo de tudo isso é que se eu tenho um valor X vezes eu quero tirar uma porcentagem, ou seja, eu quero y% de x. Isso é a mesma coisa, é igual a x% vezes y. Isso dá a mesma coisa. Se eu pegar a porcentagem, eu tiro de y e coloco em x. Isso pode nos dar uma visão melhor diante de algumas questões. Então, por isso eu vim trazer essa dica para vocês. Vamos verificar outros dois exemplos. Por exemplo, quando eu tenho 48% de 25, por exemplo. Se eu tenho aqui 48% de 25, como que fica isso daqui? Eu prefiro pegar essa porcentagem e transferir para o 25. Então, se eu transferir, a escrita vai ficar 25% de 48. E aí ficou fácil, né? 25% de 48, o que é 25%? 25% é a mesma coisa de 1/4. E eu pergunto a vocês, se você pensar um pouquinho, quanto que é 1/4 de 48? 1/4 de 48 é exatamente 12, ok? Né? 1/4 de 48 é exatamente 12. Então, fica mais fácil, ao invés de fazer, nossa, olhando 48% de 25, é difícil. Agora, quando você olha 25% de 48, é mais fácil e você encontra com certa facilidade. Beleza? E como último exemplo, para finalizar essa dica aqui do professor Humberto, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, procurando 40% de 75, por exemplo. Tirar 40% de 75, o que eu faço? É simples, é só seguir a dica do professor.
troca a porcentagem de lugar, bota a porcentagem lá no 75. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 75% de 40. E aí, quanto que dá? Ué, 75% é 3 quartos, concorda comigo? Então, 75% basicamente é como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho um círculo dividido em 4 partes, então 75% vai ser uma parte, 2 partes, 3 partes, é 3 dentre 4. 3 quartos de 40. Ué, 40, se eu pensar que esse círculo significa que cada pedacinho é 10, certo? Se eu quero 3 quartos de 40, eu quero 30. Ou seja, o resultado de 75% de 40 dá exatamente 30, que é a mesma coisa de 40% de 75, certo? Então, a dica que eu quis trazer para vocês é: eu posso transferir a porcentagem de lugar. Eu posso tirar o porcento daqui e colocar ele no 75. Posso tirar o porcento daqui e colocar no 25 aqui, que foi o que a gente fez nos cálculos aqui. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tamo junto, ok?